Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, conecta simplesmente todos os seres vivos do planeta. É algo fundamental para a nossa existência: a nutrição. E como a gente vai ver, isso é muito, mas muito mais do que só comer. É a história de como a gente se tornou o que a gente é hoje. Para começar, eu quero deixar uma pergunta que parece simples, mas no fundo é bem profunda. Pensa comigo: uma árvore, uma bactéria, uma baleia gigante e um ser humano. O que é que lá na base da biologia todos eles têm em comum para poder existir? A resposta para isso, gente, é a chave de tudo. Isso mesmo, a nutrição. É basicamente o processo que transforma comida em vida. É assim que nossos corpos e os de todos os seres vivos pegam a matéria-prima e a energia para crescer, para se consertar e, bom, para simplesmente funcionar no dia a dia. É a base de absolutamente tudo. Ok, agora a gente vai fazer uma viagem no tempo. Porque a relação da humanidade com a comida, claro, não começou na prateleira do supermercado. Na verdade, ela foi um dos motores mais importantes da nossa evolução. E olha só que coisa impressionante sobre a nossa espécie, o Homo sapiens. A gente tem uma capacidade incrível de se adaptar a todo tipo de comida. Essa flexibilidade toda foi o que permitiu que a gente se espalhasse e vivesse bem em praticamente qualquer lugar do planeta. Uma vantagem evolutiva, sim, gigantesca. E é aqui que a gente chega numa teoria que é, sinceramente, fascinante. O desenvolvimento do nosso cérebro, o órgão que no fim das contas define a gente, parece estar ligado diretamente a uma mudança radical na nossa dieta. Quando começamos a incluir alimentos mais, digamos, potentes, cheios de energia e proteína, como a carne, isso pode ter dado o combustível que faltava para esse crescimento espetacular do cérebro. E aí, a gente dominou o fogo. E isso, minha gente, mudou o jogo completamente. Foi uma verdadeira revolução. Cozinhar não só deixava a comida mais segura, mais gostosa, mas também meio que fazia uma pré-digestão pra gente, quebrando as fibras e outras coisas mais difíceis. O que isso significa? Que o nosso corpo gastava bem menos energia para digerir e, em troca, absorvia muito mais nutrientes. Ou seja, mais combustível de alta qualidade para o nosso cérebro, que não parava de crescer. Mas calma, que a nossa jornada com a comida estava longe de acabar. Teve um outro momento que foi um divisor de águas, que mudou para sempre a nossa relação com o que a gente come e nos deu um controle que a gente nunca tinha tido antes. Olha, é impressionante ver essa transformação de forma tão visual. A gente passou centenas de milhares de anos como caçadores-coletores, sabe? Dependendo do que a natureza oferecia no dia. Aí, de repente, uns 10 mil anos atrás, pá, tudo muda. A gente inventa a agricultura, a pecuária e assume um controle que era impensável. Essa linha do tempo nos joga direto para o sistema super complexo industrializado de hoje. Em termos de evolução, foi uma mudança radical que aconteceu num piscar de olhos. E essa viagem toda nos traz até aqui, para o nosso dia a dia, onde a gente tem uma abundância, uma variedade de comida que nossos ancestrais nem sonhariam. Isso traz um desafio completamente novo. Como é que a gente navega nesse mar de opções para achar um equilíbrio saudável? Então, qual é o segredo afinal? Parece que a boa nutrição hoje em dia se resume a duas coisas bem importantes: equilíbrio e regularidade. Não é só sobre a quantidade do que a gente come, mas sim ter certeza de que as nossas células estão recebendo aquela variedade enorme de nutrientes que elas precisam para funcionar direitinho. E é bem curioso ver como culturas diferentes tentam deixar essa ideia de equilíbrio mais visual. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um My Plate, que é literalmente um prato desenhado, dividido, para mostrar a proporção de cada grupo de alimento na refeição. Já em Portugal, o modelo é a roda dos alimentos. Ela organiza tudo em grupos, com fatias de tamanhos diferentes, para dar uma ideia da frequência que cada um deve ser consumido. No fim, são dois jeitos diferentes de chegar no mesmo lugar: transformar a ciência da nutrição em algo prático para a vida real. E a importância desse tal equilíbrio fica, assim, dolorosamente clara quando a gente olha o que acontece quando ele não existe. A má nutrição, na verdade, tem dois lados, dois extremos bem perigosos. E o contraste é chocante. De um lado da moeda, a gente tem a falta, a escassez, e isso leva a problemas sérios de deficiência, como a desnutrição, que infelizmente ainda é realidade para milhões de pessoas. Do outro lado, a gente tem o excesso, com a obesidade virando uma crise de saúde no mundo todo. O ponto principal aqui é entender que os dois extremos são, na verdade, formas diferentes de má nutrição. Então tá. Depois de passar por milênios da nossa história com a comida, o que a gente pode tirar de mais importante disso tudo? A grande conclusão é que nutrição é muito mais do que simplesmente combustível.
Ela literalmente esculpiu a nossa evolução, ajudou a construir nossas sociedades e hoje continua sendo um dos fatores mais poderosos para a nossa saúde e para o nosso bem-estar diário. Dá para dizer que a história da humanidade está escrita nos nossos pratos. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Pensando nas novas tecnologias, nas mudanças climáticas, na população mundial que não para de crescer, a nossa relação com a comida com certeza vai continuar mudando. A questão é, como as nossas escolhas de hoje vão moldar o nosso futuro? O jeito que a gente responder a isso vai definir o próximo capítulo da nossa história.